Boa noite, pessoal de casa, boa noite a todos aqui presentes. Hoje temos mais um episódio do podcast Café com Crente, para abençoar a sua vida e a da sua família. Estamos aqui com o nosso queridíssimo presidente, pastor Josué Gouveia, o seu filho, pastor Lucas e Guilherme Fernandes, meu marido. Sejam muito bem-vindos novamente. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, né, no Café com Crente. Poder hoje falar, hoje tem muito assunto, né? Hoje tem. Muito assunto, e poder receber aqui o pastor Lucas Gouveia, que é meu filho, meu primogênito, né? Ter o privilégio de estar do ladinho dele aqui, né? Uma honra poder estar aqui. E é isso, né? Vamos começar o Café com Crente, gente. E hoje, pessoal, assim, só para explicar para todo mundo como é que vai ser a dinâmica hoje. Hoje não tem tema específico, hoje não vamos falar só de um assunto, a gente vai abordar vários assuntos aqui até o nosso tempo acabar. E para começar, vamos falar um pouquinho de aborto, né, amor? Vamos começar com um tema bastante comentado na igreja, né? E que a gente também precisa falar, né, para o pessoal saber, para a gente saber como a igreja lida com quem já abortou e como que ela lida com quem pensa em abortar. Então, por mais que nós da igreja sabemos como funciona, é sempre bom a gente, né, esclarecer algumas coisas que as pessoas têm dúvida. Vou deixar aberto para vocês responderem como a gente deve lidar em uma situação em que a vítima sofreu um estupro e ela está grávida e ela pensa em abortar. Como que a gente deve lidar, pastores? Olha, eu particularmente, assim, sou contra qualquer tipo de aborto, né? Até pelas experiências que a igreja tem, né, com várias mulheres. E a gente vê também aquelas que abortaram, os testemunhos, né, de muitas que abortaram, que seja por estupro ou porque seja de vontade dela, né? Então, assim, há toda uma consequência, né, no aborto, o psicológico da pessoa. Eu não sou especialista dessa área, né, médico, mas você ouve os grandes especialistas, diz que toda mulher que aborta, ela sofre um trauma, né? E é uma verdade. Porque, na verdade, aquele ser que está ali dentro, no ventre, ela não tem culpa de nada. Ela é uma vida, né? Se fala aí, até se dizem de aprovar leis, né? Que eu acho um absurdo, né? Porque você está matando uma vida. Você está matando uma vida. Eu conto uma experiência, um testemunho, de uma irmã do meu pai. Ela já faleceu há muitos anos, mas ela, alguns anos atrás, ela sofreu uma enfermidade, ela estava grávida, e os médicos da época disseram: olha, você vai ter que tirar o bebê, ou você ou ele, né? E ela conversou com meu pai ainda morava em Goiatuba, e ela conversou com ele, e meu pai aconselhou ela, falou assim: olha, você tem certeza da sua salvação? Tenho. Falou assim: então, não tire esse bebê, não tire ele, porque Deus pode fazer um milagre. Os médicos estão falando, mas a última palavra ela é de Deus, né? Que aconteceu? Ela teve o bebê, ela não morreu, né? O bebê não morreu, nasceu saudável, né? Hoje, essa pessoa que nasceu, que poderia, né, se às vezes um conselho, né, poderia ter, hoje ela é um juiz em Minas Gerais, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa que cresceu muito na vida e não precisou disso, porque muitas pessoas, às vezes a ciência, né, vai nascer com problemas e tal, mas eu na verdade, porque eu sou contra, porque essa criatura foi Deus. Deus falou para Jeremias, né, olha, eu conheço desde o ventre da sua mãe, né? A gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, quem vai ser essa pessoa, o propósito, né, dele. Então, eu particularmente, porque a Bíblia, ela não vai dar nenhuma referência, não, nenhum apoio a nós, a mulher, a querer abortar. Eu creio que de forma nenhuma. Até é uma polêmica, né, mas a questão de estupro, né?
a mulher não teve culpa de nada, mas também a criança não teve. As duas são as vítimas. As duas são a vítima, né? O que eu acho que é trabalhar essa mulher, o psicológico dela, para ela aceitar essa criança, porque fala assim, é de estupro, é uma criança fruto de estupro, mas desejada. É uma vida, né? Mas é uma vida. Mas o senhor apoia, pastor, tipo assim, a pessoa vai para um tratamento psicológico, psiquiátrico para lidar com isso, e ela resolveu falar, não, eu não quero ter a criança, porque é um trauma muito grande na minha vida, eu vou olhar para ele, vou lembrar, mas eu queria colocar ela para adoção, Isso aí o senhor apoia? Sim, com certeza. É lógico que a gente, o conselho, né, a palavra nossa, ela é para trabalhar isso. Porque Deus, ele liberta desses traumas. Sim, né? Com certeza. Quantas pessoas que você vê testemunho que teve consequência de um estupro e hoje é uma mulher que se dá bem, que ama o filho. Porque né? filhos são bênçãos, né? Bênção, é bênção do Senhor. Né? A Bíblia Sagrada ela é muito completa em todos os sentidos. E quando ela fala de filhos, ela diz que os filhos são herança do próprio Senhor. Então, o privilégio de termos um filho é de todos nós. Então, também somos contra em qualquer situação. Sabemos da dificuldade dessas mulheres enfrentam, a igreja está aí para dar apoio, seja ele médico, colocando em clínicas, em atendimento. Na questão psicológica, nós temos todo esse cuidado de ter psicólogas no quadro da igreja para estar à disposição dessas famílias, um acompanhamento espiritual também, mas em qualquer hipótese eu creio que os filhos são bênção do Senhor. E como foi dito pelo nosso presidente, eles não têm culpa. E eu tenho certeza que com o nascimento, com a sua vida, vai se tornar bênção para aquela família. Sim. Ao longo de toda a sua vida. E isso vai ser esquecido. Inclusive, essa pessoa que eu disse, né, não vou citar o nome, mas ele se tornou bênção para sua mãe. Né, foi alegria da mãe. Né, e não foi um caso de estupro, mas uma questão de uma enfermidade que os médicos disseram, olha, ou você ou ele. Né, mas ela atendeu o conselho e percebeu, né, que Deus estava falando através da boca do meu pai, e aí foi uma bênção. Os dois, né? Uma bênção. Até isso que eu ia falar, tipo, nesse caso, né, às vezes a pessoa está entre a vida dela e a do feto, né, no caso, o filho ali no seu ventre, e às vezes pode ser um imbróglio, uma dificuldade para uma mãe que às vezes, sei lá, foi estuprada, envolveu nessa situação, às vezes não escolheu isso, mas ela às vezes tem que escolher, sei lá, entre a vida dela e a vida do bebê. Como que se lida com isso? Igual o senhor falou, Jeremias fala ali, né, Jeremias 1:5, sobre a vida, antes mesmo de nascermos, Deus já nos conhecia. E também temos ali os princípios, né, não matarás. Não matarás não fala que é isso ou aquilo, é não matarás e pronto, né? Então, assim, não matarás um feto, é uma vida, é algo que pode nascer, pode crescer, frutificar, dar vida. E a gente tem histórias de grandes pessoas que hoje são pastores, líderes e ganham almas para Cristo, que foram fruto, às vezes, de uma adoção. Né? Às vezes o pai e a mãe eram viciados, eram pessoas que não tinham condições, né, de criar, mas essa pessoa tinha um propósito de Deus, né, pastor? Com certeza. Então, como lida com isso? Tipo, a pessoa, às vezes, ela não entende isso, mas como que é a melhor forma de entender isso? É buscando a Deus? Buscando a Deus. E Deus dá o caminho. A Bíblia vai dizer que Deus é Ele que dá a vida e é Ele que toma a vida. A vida é dele. Homem nenhum tem o direito de tirar a vida. Né? Isso é lá já desde o início, né? Um dos mandamentos diz, não matarás. Aí a pessoa não matará, matar é só quando da idade, né? Já é homicídio. Não, matar, você está matando uma vida, né? Dentro do ventre, né? Então, assim, é trabalhar isso, é a mulher ser trabalhada, né? Nós, a igreja, quantas pessoas que foram trabalhadas nesse sentido e, às vezes, por uma situação, doou a criança e hoje são homens de bem, né? Como você disse, pastores. Então, assim, a vida, ela é essencial, a vida, ela é importante. Deus, né? Deus é o Criador, e é Ele que vai cuidar, né? Ele que cuida dessa mulher que às vezes está passando por isso, às vezes até pensa, às vezes um adolescente, uma jovem, né?
sem pensar, né, engravida aí, e às vezes fica naquele medo, né, da sociedade, da mãe, do pai, e às vezes quer abortar. Não faça isso, né, não faça isso. Crie essa criança, né, que ela possa ser gerada e com certeza lá na frente ela vai ser bênção na sua vida. E esse tema, ele puxa outra coisa, né? Ele puxa ali o tema, por exemplo, a mãe que, beleza, ela sofreu um estupro, ela às vezes engravidou de uma forma que não queria, e ela escolhe às vezes criar essa criança, mas muitas vezes o estuprador ou foi preso ou não foi achado e não vai criar esse filho, jamais. E aí essa criança vai crescer sem um pai, pastor. Como que lida com isso, pastor Lucas? Como que... Falta de paternidade. A paternidade a gente sabe que ela é muito ligada a Cristo. É algo que assemelha a nossa vida e o nosso relacionamento com Cristo. Como com uma pessoa que cresce, fruto de talvez um estupro, ou às vezes sem um pai, cresce sem essa paternidade de um pai terreno, mas um pai em Cristo, né? Como que lida com isso? Sim, nós cremos que a paternidade traz essa referência a Cristo, com certeza. E é importante tenhamos essa referência paterna em nossas vidas. Essa mulher realmente passou por um momento traumático, a criança nasce e cabe à mãe, às vezes, ter o discernimento de saber que ela não tem aquele pai, mas que possa ter algum companheiro, alguém íntegro, idôneo, que possa criar essa criança como se fosse seu filho. Às vezes, não nos primeiros anos, mas que com o crescimento possa-se ter um companheiro, pessoas que tenha esse conhecimento e que cria essa criança com essa referência de paternidade. Mas às vezes é pior ter um pai que não seja esse exemplo, que às vezes bata, às vezes que abuse, do que ter qualquer um. Então que tenha essa mulher, tenha essa referência e tenha assim, essa consciência de não escolher qualquer um apenas para viver, para ter alguém para ser pai de seu filho, mas que tenha uma seleção de pessoas honestas, de pessoa boa, pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Que às vezes essas mulheres, muito pelo desespero de estar sozinha, de criar seu filho sozinho, falar, não, eu preciso de referência, e acaba escolhendo qualquer um. E você tem uma referência de um homem, às vezes um abusador, às vezes alguém que faz isso, dá um trauma ainda maior para aquela família do que teria. Porque a mãe, ela tem essa capacidade, nesse amor muito grande, mas com o tempo a gente crê que é possível ter ali um companheiro que seja efetivamente não pai biológico, mas um pai que cuide dessa criança verdadeiramente. E outro detalhe, né? Às vezes a mulher, não quero um outro homem, vou criar, mas a pessoa tem que entender também que esse filho ele tem um pai espiritual. E esse pai, ele cuida. Né? O nosso Deus é aquele Deus que cuida, que abraça, né? Cuida dos seus filhos, né? E nós entendemos que muitos às vezes não tem um pai terreno, né? Não tem um pai biológico aqui, mas ele tem um pai, e esse pai o auxilia, esse pai não deixa, esse pai ama, esse pai cuida, esse pai abraça. Que é acima de todos, né? todos essa os outros, paternidade, né? Que nós temos, né? Eu, graças a Deus, tive um pai biológico, né? Mas tive um pai eterno, aquele que me abraçou, que não nos deixa, né? E esse é o que cuida mesmo. Sim. Às vezes nos falta o pai biológico, mas entender que nós temos um pai eterno. E assim, pastores, eu estava até pensando aqui enquanto vocês falavam, nessa questão do aborto, da paternidade, né? A gente sabe que, por exemplo, uma mulher que ela sofreu esse abuso, esse estupro, essa violência, né? E ela tem já esse trauma. O que eu vejo muito hoje, principalmente em algumas redes sociais, são feministas que não sabem do que estão falando coisas sem sentido. E aí, por exemplo, a mulher, ela sai da igreja por algum trauma. Vamos supor assim, ela foi estuprada por um pastor, gerou o filho, né? Eu acredito que não existe um dos traumas maiores da vida deve ser esse, porque você vai para a igreja procurar um auxílio, né? E acaba que acontece isso. E aí essa mulher, ela se revolta tanto contra Deus, tanto contra a igreja, tanto contra o filho que ela tá gerando. E acaba que às vezes ela deixa a criança nascer, mas ela tem ali aquela raiva pela criança, como se a criança fosse culpada do que aconteceu. Como que a gente lida com isso? Porque gera na falta da questão de paternidade, né? Porque a pessoa fica sem a paternidade ali, ela não aceita que Deus é o pai, ela acha que Deus é o culpado do que aconteceu. A criança fica sem pai, porque muitas vezes algumas igrejas encobertam isso, né? Para não gerar escândalo. Isso.
E aí vai gerando uma bola de neve. Como lidar com isso? Tipo assim, como fazer essa mulher entender que o foco dela não tem que ser as pessoas que estão na igreja, mas sim Deus, que é o pai dela, e que Deus vai ajudar ela e o filho dela. É verdade, isso traz trauma, né? A gente entende, é uma situação bem complexa, né? Mas isso tem que ser trabalhado, né? Na mente da mulher. A mulher tem que trabalhar, saber que aquela criança, ela não teve culpa, né? Aquele bebê, aquele feto, não teve culpa disso. E ela tem que querer se tratar também, E agora, ela precisa buscar um tratamento, né? Não se revoltar contra Deus, porque Deus não teve culpa, né? Agora, Deus quer cuidar, né? Deus quer amar, né? Amar ela, amar essa vida que está ali dentro, porque Deus tem projetos, Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. E Deus quer libertar também ela. Com certeza, Deus quer trabalhar o coração dela, para que ela mude a sua mente, aquilo que ela pensa, né? Saber que a igreja não teve culpa, né? Deus não teve culpa, foi um indivíduo, né? Que infelizmente. Então, isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser trabalhado na mente da mulher, precisa ela buscar ajuda, né? Ela precisa buscar ajuda, porque infelizmente tem muitos que não buscam, não querem. Aí sim, fica ouvindo essas feministas aí, né, que vai só contra aquilo que nós pregamos, aquilo que a Bíblia diz, né? Então, infelizmente acontece, mas a igreja ela faz o papel de cuidar, né, de também aconselhar, de trabalhar, né? E o que mais importante é Deus. Deus é o que liberta, Deus é o que cuida, e Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. E a gente vê... Desculpa, amor. Só entrando também ainda nesse assunto, até perguntando aqui algo que eu tenho muita curiosidade de saber também, porque é algo que é importante, né? A igreja, a gente sabe que ela não tem um papel só espiritual, também tem um papel social, né? Isso. E a gente sabe que a MVN sempre cuidou das pessoas com tudo que pôde, desde a época do pai do pastor Josué. E eu queria saber se tem projetos na igreja, tipo, que ajudam órfãos ou mulheres que foram vítimas de violência. A gente sabe que tem a parte da denúncia, parte da lei envolvida com a polícia, que é um papel de todos, mas a parte do cuidado. Aqui a gente sabe que tem psicólogos, que tem pessoas para ajudar, mas em relação a órfãos, pessoas que às vezes estão ali, crianças que foram abandonadas, talvez, eu acredito que talvez às vezes uma pessoa pergunta, eu não quero criar essa pessoa, o que eu faço? Tem direcionamento, tem departamentos que lidam com isso na igreja, como que funciona aqui? Nós temos, não só aqui na igreja, mas em geral em todas as igrejas evangélicas, um departamento de assistência social que vai pegar caso a caso, vai analisar o caso de cada família e aquelas que tiverem necessidades, vai ter toda a ajuda e todo o suporte da igreja. Tendo necessária a parte psicológica, nós temos psicólogos para dar essa ajuda. Temos a parte social. Hoje, para ter uma ideia, só o Ministério Vila Nova são mais de 200 famílias ajudadas todo mês com cestas básicas. Às vezes, quando nasce uma criança, nós fazemos pacotes, fazemos campanhas aqui para arrecadar roupas, fraldas. Então, às vezes fazemos para um berço, alguma necessidade. Então, pegamos especificamente cada pessoa e todo o suporte que é necessário, tanto espiritual quanto material, a igreja dá nesse primeiro momento e continue acompanhando para que tenha uma assistência. E pastor, foi até bom o senhor falar nisso. As pessoas têm muito isso também, né? Tipo assim, aconteceu tal coisa comigo e a igreja não me ajudou, né? A igreja não estava lá. Aí a minha pergunta, eu sempre faço essa pergunta: qual que é o tipo de igreja que você está frequentando? Como que você quer uma ajuda de um lugar que nem eles se ajudam entre si? Então, foi muito bom o senhor falar disso, porque normalmente essas mulheres também que se revoltam com a vida, com os traumas, né? Porque realmente são traumas que devem ser tratados, igual a gente está falando, elas normalmente vão para a internet e falam: eu não pisei de uma igreja porque quando eu mais precisei, a igreja me afastou, a igreja me julgou, a igreja não me ajudou. E aí isso gera, tipo assim, outra coisa e vai virando, igual eu falei, realmente, uma bola de neve. Como que a gente lida com isso? Tipo, como que é a questão da gente fazer, tipo, essa ação de falar, olha, vamos sentar aqui e analisar o seu caso, você realmente precisa e tal. Ter também na igreja como que eu vou falar?
tipo uma educação sexual para jovens, para entender que não pode fazer isso antes do casamento realmente, que a gente deve preconizar o marido e tudo mais, para não gerar essa questão, às vezes, de ter filho também antes do tempo, não gerar outros traumas. Entenderam mais ou menos o que eu falei? A igreja, ela é acolhedora. Né? A igreja, ela é acolhedora. Como o pastor Lucas disse, que cada caso, por exemplo, você não pode julgar as igrejas tudo de um jeito só, né? Porque às vezes uma igreja ali, porque às vezes foi uma situação, porque acontece muito, às vezes a pessoa fala da igreja, mas são pessoas que às vezes não frequentam a igreja. Ela passa uma dificuldade lá e vem, às vezes a liderança, a igreja ali não conhece ela. Porque você também não vai dar conta de abraçar todos, né? É lógico que você dá um direcionamento. Olha, qual é o assunto? Nós vamos direcionar você. Que precisa da assistência das psicólogas, vamos caminhar para a psicóloga. Existem várias situações. Precisa ir na delegacia, denunciar esse homem. Precisa denunciar. Então, assim, a gente dá o direcionamento. É lógico que a igreja, ela... como o pastor Lucas, nós cuidamos, às vezes tem situação, quantas mulheres chegaram aqui e nós fizemos, né, deu todo o apoio a ela, apoio espiritual, que eu acho que importantíssimo é o apoio espiritual, numa hora dessa de adversidade, né, o apoio espiritual, e é lógico, também a gente ora, mas ajuda, né, e nesse momento, quantas pessoas nós aqui fizemos chá de bebê aqui, ajudamos, né, compramos berço, né, e assim, eu falo da nossa igreja, quantas outras igrejas trabalham nesse sentido, né? É preciso essa questão de doação, que é uma coisa mais complexa, mas sempre a gente gosta de direcionar, né? Com a palavra pastoral, orando e pedindo a Deus também para dar o direcionamento, né? Cuidando. E mudando agora de assunto, vamos falar de algo um pouquinho mais descontraído, mas que é um tema que é polêmico para muita gente, né? É algo que tem gente que tem um pensamento e tem gente que tem outro, né? Pastores, deixar aberto para os dois responder, talvez às vezes até os dois tenham forma de pensar, mas eu acredito que seja a mesma da minha também, mas vamos ver, né? A respeito do irmão, do crente, ou talvez até do não crente que está começando, entrando na igreja, está ali conhecendo a palavra de Deus, aceitou Jesus, ou aquele antigo, mas que pensa que está certo fazendo isso. Sobre música secular. Isso é algo que hoje, nos dias atuais, acho que tem ficado pior do que já foi no passado, né? Porque a música secular, a influência dela hoje está muito grande. E tem pessoas que hoje, a tendência, até biblicamente, é isso, né? É facilitar tudo para entrar dentro da igreja, né? O pecado, entrar dentro da igreja aquilo que é do mundo. E a gente sabe que a música secular é uma das coisas que muitos cristãos hoje podem estar entendendo que não é errado por causa da letra ou não sei o quê. Qual que é o pensamento a respeito disso? Olha, às vezes tem até igreja que até canta música secular, né? Tem música, tem mas, que canta isso. Mas vamos deixar isso para lá. Não vamos arrumar problema, não, né, pastor? Mas, pastor assim, Josué polêmico ativado. Os advogados mas olha estão muito cheios de trabalho. Essa questão de música secular, eu sempre debato sobre isso, né? Eu sou contra, né, essa questão de você ouvir música secular. Porque nós antes estávamos conversando aqui, tem um texto que a Bíblia diz, olha, tudo que você for fazer, façais para a glória dele. Para a glória dele. Né? E você, quando você está ouvindo uma música, você está ouvindo, você está adorando a Deus. Né? Você está adorando a Deus. Então, aquilo ali celebra a Deus. Como que uma música secular, a música que não fala de Deus, a música secular fala de choro, de depressão, fala de tristeza, de traição, de tanta... Como que isso? Se diz, o sertanejo, né? Não, isso aqui é raiz, isso aqui... Mas você tem sertanejo que adora, que fala da grandeza, né, de Deus. É isso que nós precisamos, porque você ouvir, porque você ouve e a sua própria mente, você canta aquilo, né? A sua mente está cantando aquilo, né? Aquilo está saindo pela sua boca toda hora. Está saindo, né? Através da sua alma, né? E Deus não gosta de mistura. A Bíblia ela é bem clara.
né, sobre isso. Como você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Aí você vai cantar uma música secular. Como que se vê? A pessoa perguntar, Espírito Santo, vamos cantar isso aqui? Vamos cantar isso aqui, Espírito Santo? Então, é inaceitável. Tem pessoas que gostam, mas eu debato isso, e eu creio que nós temos lindas canções. Por que não ouvir canções? Por que não celebrar a Deus com essas canções lindas que tem? E se isso for, né, pastor, um espinho na carne da pessoa, porque cada um tem uma fraqueza, porque nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Que a gente procure sempre, né, tipo, ficar mais perto do Espírito Santo, mais perto de Deus, jejuando, orando, para que consiga vencer, né, esse espinho na carne. Concorda, pastor? Isso, nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós somos formados por corpo, espírito e alma. E a música tem essa capacidade de tocar as nossas almas. É onde traz sentimento. Não tem a música isonomia. Ela traz sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Se você alimenta a sua alma, você está abrindo as portas da sua alma para coisa ruim. Você está ouvindo música secular, você está abrindo seus sentimentos para aquilo que é ruim. Como que você, por exemplo, você vai ouvir um sertanejo de sofrência. Você vai ficar sofrendo lá na sua casa, lembrando de coisa ruim. Então a sua alma fica nesse sentido. Então nós, como igreja, acreditamos que a música secular não faz bem de maneira alguma para o cristão, não edifica em nada, e acreditamos que não é o correto realmente. Olha, aqui só para vocês verem uma coisa. Teve um show aqui, nem conhecia não conheço, né? Mas depois que eu fiquei sabendo, de um grupo de rock aí que vieram aqui. Fui para casa, moro ali no Jardim Goiás, lotado. Falei, que é isso? Uma multidão de... Serra Dourada? Serra Dourada. E depois eu fiquei sabendo de alguns irmãos que esteve lá. Aí depois, por curiosidade, alguém me mandou a música desse grupo, né? A tradução da letra. Você imagina, uma pessoa, um adolescente, um jovem está ali cantando aquilo ali. Ele nem sabe a letra, né? Mas ali é uma adoração ao Satanás. Né? Como pode um pai não aconselhar os seus filhos ou acompanhar? Né? Então, são coisas, isso é a música. Né? A música é aquilo que o pastor Lucas disse, isso mexe com os nossos sentimentos. Né? Agora é aquilo, é sempre a pessoa perguntar, isso glorifica a Deus? Essa música vai glorificar a Deus? Né? Eu cantar isso aqui vai glorificar a Deus? Né? Porque, como nós dizemos, eu preguei domingo aqui falando sobre renúncia. Né? Jesus vai pregar a multidão e ele vai falar assim, ó, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Ele está falando de morte para o mundo, morte para essas coisas, morte para os prazeres, negar, porque às vezes a gente gosta, né? É aquele negócio, isso não me pertence. Né? Então, a gente tem que rejeitar e adorar. Eu não gosto desse estilo de música. Às vezes a igreja pega os estilos, né? E copia. Não, melodias, né? Melodia foi criada por Deus. Às vezes foi o mundo que pegou e a gente acabou deixando. Então, assim, a questão de melodia, né? Questões de ritmo. Eu, particularmente, gosto de muitos ritmos, né? De músicas evangélicas, seja aquelas de celebração, que seja aquelas de adoração, que seja até um rap, né? Que seja um sertanejo, mas as letras adoram o Senhor, exaltam o Senhor. Né? Então, a gente entende isso como a questão de música. Né? Eu acho que a gente precisa, né, perceber isso, que nós somos templo do Espírito Santo. E até interessante esse tema, igual o pastor Lucas estava falando. Eu vi uma vez, um tempo atrás agora, eu vi uma notícia que ela falava sobre isso justamente. É que as notas musicais, a harmonia musical, os tons musicais, eles, alguns estudos feitos, eles revelam que elas têm elas conseguem mexer, alterar as nossas células de alguma forma. Não que, tipo assim, aquilo que está cantando vai te matar, não. Mas ela te faz sentir aquele sentimento na sua célula, no seu corpo, né? Definitivamente, né? Então, por exemplo, eu adoro a Cristo aqui dentro da igreja, eu estou em adoração, cantando louvor.
E por que quando você canta outra música, você tá fazendo o quê então? Você não tá adorando a Deus. Então o que você tá fazendo? Aquilo ali, você tá adorando aquilo que tá sendo cantado, né? Porque na Bíblia também fala, né, amor? Tipo assim, que não tem meio termo com Deus. Ou você Não. serve a Deus ou você serve. Com Deus não existe em cima do muro. Eu Ou gosto você é ou não é. Eu gosto Não de falar tem- uma frase, ô pastor, que o Lutero falava. Ele falava assim, que o ser humano ele é uma besta. Ou ele é montado por Deus ou pelo capeta. Nós temos que entender que nossa vida, a vida do cristão, é uma busca permanente pela santidade. E se você abre a sua alma para sentimentos que não são com a Deus, que são do mundo, mais perto do mundo você está do que está de Deus. Então, essa alma tem que ser alimentada com coisas do Senhor, com adoração, com louvores. E quanto mais se alimenta a sua vida, você que está de casa nos assistindo, faz um teste, pensa aí na sua casa. Quando você está ouvindo louvores que não é de Deus, você está mais perto de Deus ou está mais perto do mundo? A sua tendência é você querer as coisas do mundo ou querer as coisas de Deus ouvindo essas canções? E nós, como cristãos, precisamos buscar uma vida de santidade e buscar tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E isso é automático, né? Esse negócio. Né? É automático. E assim, vamos entrar num negócio meio polêmico aqui, não vou citar nomes nem nada. Eu gostaria de saber, assim, sabe, pastor, o que o senhor acha desses cantor gospel de hoje em dia, que uma hora é gospel, a outra hora sai do gospel, vai pro mundo, aí tem igreja que apoia esse tipo de coisa, aí sobe no altar como se o altar fosse um puleiro. O que o senhor acha disso? Olha, infelizmente, né, esse meio, né, muitas pessoas estão prostituindo o evangelho. Essa é a verdade. Prostituindo o evangelho, né, brincando com o evangelho. O evangelho não é de se brincar, o evangelho é puro, verdadeiro, né? Paulo vai expressar, ele escrevendo aos Gálatas, ele disse, ó, se algum anjo do céu descer aqui para pregar um outro evangelho, fora daquele que nós pregamos, né, seja anátema, seja amaldiçoado, né? E tem muitas pessoas achando que o evangelho é esse evangelho, né, da graça e se aceita isso, né? A pessoa canta lá no mundo, faz o que quer e vem para a igreja para ministrar um louvor. Como que pode alguém mundano ministrar um louvor sobre a minha vida? Né? Porque você está lá, você está sendo ministrado também por um mundano. Porque não significa que, assim, já falando pro pessoal de casa, não significa que a pessoa que está no mundo ela não pode voltar para Deus, não significa que ela não se arrependa, isso. Não significa que na casa dela ou com a família dela ela não cante louvores a Deus. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando de um lugar sagrado e santo que é o altar de Cristo, né, pastor? Então, assim, tem que ter um respeito, porque se a pessoa não respeita o altar de Deus, ela vai respeitar o quê sobre Deus na vida dela? É verdade. Nós precisamos entender que isso não é novidade para a igreja. A igreja, em toda a sua história, nos primeiros séculos, a igreja foi perseguida. Os cristãos foram perseguidos. Mas chegou-se um momento que a igreja se tornou a religião principal do império. E aí deixou de ser impopular ser cristão e passou-se a ser moda ser cristão. Então, antes, poucas pessoas, os mais pobres, menos favorecidos eram. Mas a partir do momento que a religião, o cristianismo se tornou a religião oficial do país, pessoas de influência, pessoas ricas, quiseram estar na igreja. E da mesma moda agora. A partir do momento que a música gospel alcançou uma repercussão muito grande e financeiramente também é mais rentável, pessoas que não são evangélicas, que o seu coração não foi transformado, que não teve um encontro verdadeiro com Cristo, vem para a igreja querer se aproveitar deste momento, querer pegar a sua influência do meio secular e trazer para a igreja gospel, tentando aí, às vezes, dar uma alavancada na sua carreira, pouco se importando com Cristo ou de ter um encontro verdadeiro com Ele. Nosso desejo é que todos esses, nesse caminho, encontrem verdadeiramente Cristo, se arrependam e tenham uma conversão genuína. E aí, a partir daí, eles vão ter o seu lugar na igreja, com certeza. E é justamente nós isso aí misturamos muito santo com profano. E Deus nunca admitiu esse tipo de coisa. Deus não aceita mistura, né? O santo com o profano. E o que estão fazendo? Estão profanando. Você vai ver que ali, né, Eli o profeta, ou Eli o sacerdote, seus filhos profanaram o santuário, né, fazendo isso,
né? Pegando as coisas santas, né? Aquilo que as pessoas traziam para sacrificar ao Senhor, eles pegavam para eles, né? Fazendo prostituição no santuário, né? Então as pessoas têm que respeitar. A Bíblia vai dizer, olha, e vereis outra vez, né? A diferença entre o justo, né? O injusto. E Deus sempre coloca, olha, eu coloco diante de ti. Perdão, pastor. Eu coloco diante de ti, né? 2 caminhos. Deus sempre coloca agora, eu tenho que respeitar. As pessoas também têm que respeitar a nossa posição, porque às vezes muitas pessoas vão falar que nós somos quadrados, que nós somos, nós vivemos o século. A Bíblia não mudou. A Bíblia continua. Os princípios bíblicos, ele é o mesmo. Deus condena isso, essa mistura, né? A pessoa quer vir para cá, quer adorar, converta primeiro. Não quer pegar a sua cruz e carregar, né, pastor? Tem que converter, pegar a sua cruz, morrer para o mundo, para o pecado. Agora quer ficar essa mistura nesse meio, hoje eu estou ali, amanhã eu estou aqui. Não, Deus não. Deus perdoa. Se a pessoa arrepender, você vai ver Davi. Davi tinha feito coisas terríveis, mas Davi chegou um momento que ele acordou, né, do pecado e falou: Senhor, tem misericórdia. E ele sempre falava, né, que Deus podia retirar tudo dele, menos a presença dele, porque mas ele sabia que ele teve um arrependimento. Genuíno, verdadeiro. Porque tem muita gente que pede perdão, mas não arrepende. Não arrepende. Há uma diferença de pedir perdão com arrependimento, né? Então, e até nessa parte que o pastor Lucas falou, como que lida, pastor? Como que vocês lidam aqui na igreja? Ou às vezes, como que seria o certo a lidar com esses cantores que a gente sabe que eles usam a igreja como ponte? Isso está acontecendo muito hoje em dia. A pessoa começa ali no louvor da igreja, tem talento, a gente sabe que os músicos da igreja, os cantores da igreja, a gente tem muito talento, é talento que foi dado por Deus, é um dom que Deus dá, e muitas vezes eles crescem ali na igreja, a igreja oferece a estrutura, a igreja dá o curso de canto para muitos, a igreja dá o curso de música, de canto, de tocar, e a pessoa vai crescendo, vai crescendo, muitas vezes até faz alguma carreira gospel por um tempo, mas depois que alcança uma fama ali, alcança uma condição financeira, ela já usurpou a condição, o dinheiro, as ofertas da igreja, usurpou os cachês dos shows cristãos e gospel, e depois a pessoa simplesmente abandona a igreja, simplesmente abandona a vida com Deus e vai seguir uma carreira secular. Como que lida com isso? Olha, infelizmente isso acontece demais na igreja, né? Como lidar, né? É sempre instruindo essas pessoas, né? E mostrando o caminho, porque é um caminho muito ruim. A pessoa, né, cresce ali na igreja, é instruída, é ensinada, né? E depois aquilo que Deus, o talento que Deus deu para ele não trabalhou, ele trabalhou de forma. E você vai ver lá Jesus contando uma parábola dos talentos, né? É mais ou menos aquilo ali. O Senhor saiu, deixou o talento com o servo, e deixou para o servo trabalhar. Chegou, depois ele voltou, o Senhor voltou e procurou um servo, e trabalhou, né, corretamente. Né, ele falou: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Naquele que não trabalhou, que fez esse tipo de coisa, né, ele jogou fora, porque Deus, ele é justo. Deus é de graça, é da graça, e nós recebemos de graça. Só que ele é justo também. Então, assim, a igreja sofre muito isso, né? Infelizmente, nesse meio, sofre muito isso. Agora, na questão também das igrejas, às vezes aceitar esse tipo o cara canta lá, não tem nada de crente, vem cantar aqui. Não, tem tantas pessoas que é santa, que dedica, que ora, que santifica, né? Você traz essas pessoas para ministrar. Infelizmente, agora, né, isso demanda muito da liderança da igreja. Demanda muito da liderança. Eu, por exemplo, sempre quando eu peço para trazer alguém, quem canta, né, quem louva, né, quem prega, eu sempre peço: olha, primeiro, vou olhar onde essa pessoa congrega, quem é o pastor dela, se ele é fiel, né, se tem uma vida de santidade. Mas tem muitos aí que acham, não, porque ele tem nome, eu vou trazer para cá para me encher a igreja. Infelizmente isso acontece. Mas a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que saber quem está ali para ministrar na vida dos nossos irmãos, né? Nós temos que saber.
dizendo a respeito do que você disse, nós não podemos deixar como igreja também de deixar fazer esse bem que nós fazemos, de capacitar, de dar oportunidade de treinar, por causa de alguns que lá no futuro fizeram o que você disse e se desviaram. Claro, são alguns que faz muito barulho, porque são pessoas de nome, pessoas famosas, mas à medida que você tem um desses, você tem centenas e centenas de pessoas que foram abençoadas, foram edificadas, que permaneceram na fé em Cristo. Agora, o livre-arbítrio, Deus estabeleceu. Nós temos que fazer o nosso papel de igreja, de dar o ensinamento, dar a oportunidade, mas o livre-arbítrio da pessoa é ela com Deus. E talvez seja necessário esse momento para que a sua fé seja fortalecida e quando ela voltar, ela esteja verdadeiramente fincada na presença do Senhor. Amém. Amém. E isso é uma coisa que eu já me indignei, viu, pastor? Igual tá aquela Priscila Alcântara, não sei se vocês conhecem. Ela é uma pessoa que ela tinha uma influência muito grande, né, no meio gospel, uma pessoa com um talento muito grande. E simplesmente se tornou uma pessoa do mundo. E o pior que me dá mais indignação é ver a pessoa levar pessoas da igreja pro mundo, sabe? Como se fosse isso é o que me normal, revolta. né? Normalizar não é o a pessoa pecado. ir pro mundo, é a pessoa levar pessoas da igreja pro mundo que são Influencia, fracas na fé. todas essas pessoas são influenciadoras. O pastor Lucas disse ali na pregação dele, dizendo sobre a influência. O líder, ele influencia tanto para o bem como para o mal. Por isso que cada pessoa tem que observar. Eu sempre gosto de falar, você vai para uma igreja, quem é esse líder? Quem é esse pastor? Da onde ele saiu? Quem é a vida dele? Quem é a família dele? Qual a fé dele? Né? Porque, infelizmente, hoje, se abrir aí igreja, como se está abrindo boteco. Né? Infelizmente. E vão muitas pessoas, porque lá é legal, lá é tudo escuro, lá tem música. Então, assim, as pessoas vão nessa onda e não são edificadas, estão sendo ministradas por pessoas que não são de Deus. Isso é muito ruim. Muito sério também. Isso tudo é consequência muito do que vem acontecendo nos últimos tempos, onde novas igrejas têm habido não com a visão em Cristo, mas visão em pessoas, onde as pessoas são mais importantes do que Cristo. E também o dinheiro, né, pastor? Exatamente. Agora, nós como igreja, o maior legado que a gente pode deixar é ensinar para as pessoas, ensinar para os nossos membros que a visão tem que estar em Cristo. Em primeiro lugar é Cristo, é Jesus. Nós, como seres humanos, podemos falhar, mas o único que não falha, o único que é perfeito, sempre será Jesus Cristo. Mas as pessoas sempre tiveram, desde o início, e têm essa vontade de olhar para as outras pessoas, de se espelhar em outras pessoas, e muitas vezes, quando essas pessoas erram, elas fraquejam na fé. Então, o que nós podemos deixar para quem está nos assistindo? Foque a sua vida em Cristo, em Jesus. Saiba que todos nós somos passíveis de erro. O único perfeito e que não vai errar nunca é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E agora, mudando aqui um pouquinho a conversa, Dia dos Pais, semana que vem. E aí, o que vocês vão fazer? Como estão os preparativos, o coração? Olha, aqui eu sempre falo que ser pai é uma dádiva de Deus, né? E filho é bênção do Senhor, né? Eu, graças a Deus, está aqui meu filho, né? Meu primogênito, né? O Lucas, o Rafael, Ana Flávia, né? Porque ser pai é algo extraordinário. São três, né, pastor? Três, né? Na verdade, são 6, né? Assim, de filho, porque vem as 2 noras, vem o genro, né? E depois vem os netos. Então, a nossa geração, ela cresce, né? E isso é uma dádiva, né? Quem é pai, né? Quem é filho também, né? Eu sempre gosto muito a Bíblia, ela é tremenda. Ela direciona o filho, né? Direciona como você deve fazer com o seu pai, com seus pais. Você direciona os pais, o que você deve fazer com os seus filhos, né? E é uma bênção. E a única coisa de contrariedade que eu tenho em termos de filhos, né? É dos meus 2 filhos torcer pro Vila Nova. Não. Gente, ele ama o Vila. Olha aí. Ele ama tanto o Vila que ele tá na cadeira do Vila hoje. Vai querendo levantar em homenagem. Eu vi aqui o pastor Leonardo sentado aqui nessa cadeira, né? Puseram essa cadeira aqui. Aí você senta, né? Você parecendo que você tá torcendo pro Vila Nova. Ou pro Atlético, né? Vermelho. O próximo podcast que você ouvir vai ser essa cadeira. Eu vou pôr um desenho do Vila bem escrito aí. Pastor Josué Gouveia, presidente. É interessante, né? Os meninos estavam... É interessante assim, essa questão de pai, né? E eu levava os meninos no estádio, né? Eu torcia pro Goiás, eles cresceram vendo eu torcer pro Goiás. Mas não sei o que aconteceu. Foi inteligente. Né? Eles, Ministério Vila Nova. Não precisa dizer mais nada. Eles mudaram, né? Eles mudaram a ideia.
né? Mas a gente aceita, a gente que é pai ama demais. Mas sabe o que eu né? costumo dizer disso, pastor? Quando, não é porque eu sou vilanovense não, viu, gente? Mas quando a pessoa torce pro Vila, eu vejo de uma forma diferente. E mesmo eu torcendo pro Vila, eu falo isso. Falo, gente, uma pessoa que torce pro Vila é uma pessoa de confiança. Porque a pessoa não largar o Vila Nova. Ela não é um larga time mais que nada. faz sofrer, a pessoa é muito fiel na palavra. É porque a pessoa tem palavra. É gostar de sofrer. Né? Tem até aquele meme, não sei se vocês já viram, que fala assim: case com uma mulher vilanovense. Se ela não desistiu do Vila, ela não desiste de você. Mas é verdade, essa questão aí de time. O povo fala que a gente não pode discutir de time, né? Fala assim, ó, você não discute futebol, religião e política. Tudo que nós discutimos né? hoje. Só falta a política. Então, assim, mas isso é da vida do ser humano, né? Ser humano. Na verdade, você nunca eu acho vai que... ter tudo aquilo que você deseja, né? Eu, por exemplo, desejar todo mundo lá em casa torcer pro Goiás, mas ninguém. Deus me livre. Mas igual o pastor tá falando, tudo aquilo que a gente discutiu. Eu acho que um debate, quando ele tem respeito, independente da parte que você tá, Sim. Eu acho que é sempre bom a gente debater, porque a gente às vezes acaba até conhecendo e tendo uns pensamentos às vezes diferentes. Não, óbvio, não tirando os nossos princípios, mas às vezes ouvindo aquela pessoa falar, a gente aprende com as dores dela e entende o porquê que ela seguiu aquele caminho. E é isso, gente. Pode que deixar papo o Lucas legal, falar gente. sobre ele. Verdade. Me elogiar. É verdade. Tem que engrandecer o pai. Aproveitar a brecha aqui pro pastor Lucas falar do Dia dos Pais. Você tem filho, pastor? Tenho dois. Tenho o Josué Neto. Inclusive, assim, privilégio de ter meu nome, né? Josué Rodrigues Gouveia, é o filho dele, né? Eu tenho dois, o Josué Neto de 8 anos e o Gabriel de 4 anos. Ressaltando, os dois vilanovenses já estão treinando no Vila para não ter perigo de mudar de time. O vô daqui um dia vai estar lá torcendo por eles, pro Vila. Vai vestir a camisa do Vila. Com certeza. Vai ter o maior orgulho desses netos. O Neto faz. Se precisar, eu vou. Eu sei que eu não dei conta de mudar, mas talvez os netos dá, né? Deixa o Neto vestir a camisa 10 do Vila Nova. Já tá vestido. Mas feliz. A Bíblia Sagrada diz que aquele filho que honra o pai tem promessa de vida e a sua geração serão abençoadas. Né? Eu me sinto abençoado porque eu acompanhei a vida do meu pai, sei que ele sempre honrou o meu avô, sempre cuidou. Então eu sei que eu sou abençoado hoje, que a minha geração, meus filhos, somos abençoados por causa disso. E o que a gente procura é seguir no mesmo caminho, né? Honrando ele, estando ao seu lado. Mesmo quando não concordamos, nós temos respeito para poder dizer, conversar. O pai sempre está certo, né? Porque o pai sempre está certo. Mas tem uma frase que é muito real, né? Que os pais sempre dizem isso para os filhos, né? Quando você tiver filho, você vai dar valor em mim, né? Então hoje eu sou pai, hoje eu dou muito mais valor a ele do que eu dava antes, eu sei disso, porque eu sei a responsabilidade que é, o privilégio que é. Grato a Deus por chegar no Dia dos Pais com os meus 2 filhos, 2 homens, e os filhos nos fazem querer ser melhor, né? A gente quer ser exemplo, a gente quer buscar ser cada vez melhor por causa dos nossos filhos. Então, acho que ter filhos nos faz homens melhores, nos faz querer crescer, nos faz querer ser pessoas melhores. E comemorar esse dia do pai, domingo nós vamos estar juntos, vamos almoçar juntos, né, pai? Vai ter um piqui? Não sei, vai ter piqui. Uma picanha, uma costelinha, um negócio vai qualquer ter coisa. Pastor, O importante carneiro. essa reunião, né? Mas aproveitando esse papo de Dia dos Pais, e pastor, como é que é? O pastor Lucas, ele foi aquele filho que deu um trabalho impulsor, ele foi mais tranquilo? Rapaz, eu sou muito privilegiado. Meus filhos nunca me deu trabalho. O pessoal fala assim, mas eu falo assim, os 3 nunca me deram trabalho, né? Assim, de me desobedecer, de falar alto comigo, né? Assim, de querer fazer aquilo, assim, desde a criança, adolescente, jovem, né? E assim, eu falo que a gente conhece muitos pais, né? Muitos filhos, né? Que às vezes o pai num período teve problema, né? Eu em período nenhum. Meus filhos sempre foram, sempre na igreja, né? Sempre aqui, casaram na igreja, né? Constituíram família. Hoje todos os 3 filhos meus têm filhos, né? Constituíram, todos os 3 foram apresentados aqui nesta igreja, né? Os filhos deles foram apresentados aqui. Então, assim, é um privilégio, né? É lógico que qualquer pai tem esse privilégio de poder. Talvez eu não seja. Meu pai não teve o mesmo privilégio que eu tive, porque eu, num período, acabei desobedecendo ele, né? Saí da igreja. Mas isso não é. Mas eu falo de um testemunho, né?
dessa geração. Sim. Né? Assim, meus filhos, né? Minhas noras, que são filhas. Isso é uma bênção hoje em dia, pastor. Que são filhas mesmo, a gente tem a mesma, né, o carinho, né? Eu vejo assim, minhas noras, meu genro, a gente nunca lá dentro de casa discutiu, né? Aquela briguinha de família, assim... eu sou muito grato a Deus, porque minha família sempre está junto comigo. Muito abençoada. Então, né? assim, a gente vê o crescimento e a gente vê eles passando isso para os seus filhos. Né? Nós estamos vendo a nossa geração, e verão os filhos dos teus filhos. E a paz sobre Israel, Amém. A paz sobre a casa, sobre a mesa. Né? Então, assim, como é bom poder... E eu sempre falo, sou muito privilegiado com meus filhos, né? Mas eu sempre falo que eu também, né, eu e a Simone, nós semeamos isso, nós honramos nosso pai. Mesmo, às vezes, um pouco que eu nasci no evangelho, na igreja, afastei um pouquinho, mas sempre respeitei demais meu pai. Meu pai, a palavra dele era a palavra, mesmo eu estando lá fora, eu obedecia a ele. Eu, por exemplo, nunca dormi fora de casa. Né? Meu pai, eu apaixonado na Simone, apaixonado, chorava por causa daquela mulher. E um dia deu na teia, falou assim, eu não quero que você namora com ela mais. Eu falei, pai, mas é a mulher que eu amo. Tá doido? Mas já tava fazendo muito tempo, pastor. Já tinha uns 2 anos que eu namorava do com nada ela. ele... Falou que não queria. Mas por eu quê? fui lá e falei pra ela, porque ela achou que ela não era da Achou igreja. que ela não era de Deus. Né? E falou, e eu fui lá e terminei com ela. Falei, meu pai Vou te mandou confessar terminar. uma coisa, pastor. Quando eu conheci pai ela, mandou meu pai terminar. falava que ela não era de Deus pra mim também, não, porque ela não era da igreja. Meu Então, sogro falava, mas é ó, isso, sogro, viu? olha, aí eu E fico hoje, olhando, hoje ele né? morre de amor, a gente me A chama de filha. obediência de tudo isso. Mas depois você percebe, né? Ao longo, né? Aí nós casamos, viemos para a igreja, né? E o amor que meus pais tinham pela Simone era algo maravilhoso, né? O respeito que tinha por ela. Então, assim, né? tudo. Mas eu vejo uma obediência, por exemplo, por Simone. Eu sempre falo na igreja, os pais dela, o pai dela mesmo, o senhor Sebastião, um homem íntegro, um homem, nossa, pensa num pai daquele. Mas só que ele bebia demais, né? Viveu mas era um homem respeitado, as filhas, e a Simone, mesmo com isso tudo, ela respeitava, ela nunca brigou com o pai por causa disso, respeitava o pai. Então, isso traz bênção para nós, porque a Bíblia, a primeira promessa, né, que Deus dá, fala, filhos, honre teu pai, para que te vá bens e prolongue seus dias na terra. Então, isso é uma promessa de Deus, e Deus não esquece essa promessa. Sempre fala, filhos, honre seus pais, que será abençoado. E é importante também, né, pastor, uma coisa que eu faço isso desde que eu namorava o Guilherme, assim. Eu sempre orei pelos meus filhos, mesmo que eles ainda não estejam aqui, né, não existam, né, mas eu sempre oro por eles. Eu falo, Deus, eu peço que quando o Senhor for mandar os nossos filhos, que eles sejam para te servir e para ser bênção na vida das pessoas e para alcançar profetizando sobre essa geração. Sim, porque assim, eu acredito muito, pastor, muito no poder da oração, sabe? E eu acredito muito que Deus, ele é capaz de fazer coisas inexplicáveis sobre uma família que às vezes veio de uma forma errada, mas Deus tem um futuro preparado se você crer. Então eu oro muito por isso. Transforma. Tudo aquilo que parecia ser uma maldição se torna em bênção, se nós dermos lugar. Sim, e eu e o Guilherme oram muito por isso. Né? Ainda mais agora no final do ano, né, que a gente tá querendo ter o primeiro neném. Olha que bênção. Dá o netinho lá, pô. Não, aí vai ser difícil, viu? Aí... Meu pai é doido, não neto. Mas isso aí é interessante. Meu avô, ele era um crente muito fervoroso, sabe? Meu avô por parte de mãe. Ele é português, aí é aqueles português fervoroso, tipo assembleano mesmo, assim, sabe? Aqueles bem das antigas. E aí, na época que a minha mãe engravidou do meu irmão e de mim, ele fez, nas 2 vezes, ele fez 2 orações iguais na barriga da minha mãe, para o meu irmão e para mim. E eu acredito muito nisso, sabe? Sim. Eu não sei a forma que o senhor vê isso, mas a oração que ele fez foi falando assim, se não for para servir ao Senhor, que o Senhor não permita nem que nasça. E eu acredito muito nessa oração. Eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que eu creio muito que antes mesmo de eu nascer, Deus já cumpre um propósito e cumpre uma promessa. Sim. E essa oração eu acreditei muito porque eu também tive momentos que eu me afastei um pouquinho da presença de Deus. Aquela fase de adolescência. Mas isso é a fé, né? Minha mãe mesmo dizia algo. Minha mãe falou assim, eu não tenho filho para ir para o inferno. Ou vem por amor, ou vem pela dor. Né?
mulher de fé. Às vezes, talvez ela não presenciou, né? Mas a oração dela está viva. Né? Essa oração, ela ecoa no céu, né? Então, as orações, irmão, ela às vezes é geração em geração. Vocês, né? Nós somos fruto das orações daqueles lá atrás, né? Que nos primeiros dias oraram, né? Profetizaram. E eu sei, eu sou fruto disso. Meus filhos é fruto disso, né? Então, e esse Dia dos Pais, né? Que cada pai possa aí celebrar junto com os seus filhos e agradecer a Deus. Mesmo que às vezes o filho está dando trabalho e tal, mas ora por ele, abençoa ele, né? Profetiza na vida dele que ele vai ser bênção. Eu vou deixar o pastor Lucas falar. Eu queria só fazer um adentro também que o pastor Josué falou. Nesse Dia dos Pais, se você tiver perdido seu pai, ou se você não tiver tido contato com seu pai, né, aqui no planeta Terra, né, agradeça a Deus porque você tem um pai. Então, né, agradeça a Deus por ele ter te dado fôlego de vida, agradeça a Deus por ele ter cuidado tanto de você até aqui, e agradeça a Deus para quem teve pai, a presença de ter tido um pai, o privilégio de você ter tido um pai, ter tido um exemplo, independente dos defeitos dos seus pais. Então, nesse Dia dos Pais, releve isso, lembre isso, que Jesus, ele é o seu principal e o maior amor da sua vida, tem que ser ele. E nós pais temos que ter consciência dessa responsabilidade, né? E esse privilégio que é ser pai. Porque ser pai é cuidar aqui na terra da herança do Senhor Jesus Cristo. É cuidar dos filhos do próprio Deus. Ele nos escolheu para cuidar, para treinar, para liderar esses filhos até quando grandes, né? Ensinando seus caminhos. E esse é um privilégio, uma responsabilidade nossa, que nós temos que ter como amor, e fazer e cuidar com amor, porque é o que estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Além do privilégio de fazer pelos nossos filhos, de ter esse reconhecimento na terra, nós estamos fazendo para o Senhor. É verdade. Isso é antes de nós encerrar, vamos fazer uma oração pelos pais, né? O pastor Lucas vai fazer oração pelos pais. O pastor Lucas inaugura a oração aqui. No final ele vai fazer. Já estamos encerrando já. Já tem uma hora, então, tem. Né? Já tem quase uma hora. Já. Olha aí. E lembrando aos irmãos, aos amigos que vão estar assistindo aí, ou tá assistindo nós agora, ou vão assistir aí, né? E que você possa compartilhar, né? Escrever no canal MVN Oficial, as nossas redes sociais da igreja, né? O Instagram, Facebook. Então nós convidamos você. E também convidar você, né? Você que está passando por aqui, venha participar de um dos nossos cultos, as nossas programações. Né, sempre domingo agora, né, nós temos, que é o Dia dos Pais, vamos ter um café especial aqui para os pais, a partir das 8h30, né, na nossa escola bíblica dominical, às 18 horas, o nosso culto de celebração, né, de adoração, né, pregação da palavra de Deus, e sempre às terças-feiras também, culto da palavra. Né, nós estamos numa série de estudos aí, o pastor Lucas pregou nesta terça, falando sobre o legado, né, como a história desses mártires, né, que traz muita história, a gente estudar, e foi falado sobre Pedro, né? Então, assim, venha participar quinta-feira, quinta profética, né? Então, assim, as nossas programações, trabalhe com crianças, né? Traga seu filho, todos os nossos cultos têm uma palavra especial para os filhos, né? A sala deles, o culto deles, né? Da forma deles. Então, venha participar aqui. Vila Nova é o início de uma nova vida. E na sexta-feira, né? Tem a sexta universitária também, né? Isso. Às 22 horas. Sexta-feira, 22 horas, sexta universitária. E às 19h30, trabalho dos adolescentes. É o SAD, né? O NAC, né? Trabalho dos adolescentes. E o café da manhã no domingo na EBD, pastor? EBD, 8h30 da manhã. Aí, ó, pessoal, que se quiser tomar um café da manhã, traz o pai junto, entendeu? Meu pai não é da Vai ser igreja, uma mas manhã, crente, traz junto, gente. irmão, Já aproveita. Vai ser uma manhã especial. E isso, fazer um convite para quem está nos assistindo, porque em datas festivas como essa, algumas pessoas vão comemorar com a família e deixam de vir à igreja festejando. É muito bom estar com a família, é muito bom almoçar, estar junto, passar o dia, mas também é muito importante que você esteja na casa de Deus, se possível, traga seu pai, traga sua família, para juntos adorar ao Senhor, juntos agradecer as bênçãos que o Senhor tem dado na sua casa, na sua família. Se você trouxer seu pai para estar aqui orando com ele, saiba que ele vai ficar muito feliz também com esse momento. Aproveite essa data, às vezes, para trazê-lo até a casa de Deus. E vai sair cheio da presença de Deus, com certeza. É verdade. Então vamos orar, né, pra gente encerrar. E até outra quarta.
né? Até Às o 20 horário. horas. Certeza. Sempre fique ligado no canal. Ative tá? as notificações. Ative o sininho aí para poder ter as notificações. E, ó, fica ligado no Instagram do MVN, que lá vai ser soltado todos os avisos, tá bom? E todos os cortes dos podcasts. Com certeza. Pastor Lucas vai Bora inaugurar a oração de hoje. Antes da oração, só quero agradecer o Com Gui, certeza, a Gabi, pode ao falar. nosso A gente que pastor agradece, presidente aí viu? pelo Sempre. convite. Foi muito bom estar com vocês. Vocês são mais Esse que programa bem-vindos. abençoado, que já é sucesso aí Com nas certeza. nossas redes sociais. Que Deus continue Obrigado, abençoando amém, vocês. amém. Então oremos ao Senhor. Pai, Deus maravilhoso, estamos aqui, Pai, para adorar e bendizer o seu santo nome. Sabemos que estamos numa semana importante, comemoramos os dias dos pais. E o Senhor, nosso principal Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e aqui clamamos, ó Deus, que as tuas bênçãos e a tua graça seja na vida, na casa daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nesses momentos conosco. O Senhor dê um dia dos pais abençoado a cada um deles. Que aqueles que não têm esse privilégio de ter pai, que os tenha em ti, Senhor, essa referência do Pai Celestial, que cuida e atende todas as suas necessidades. E aqueles que têm esse privilégio de ter o seu pai vivo e de ser um pai que possam comemorar em família com a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Que aquela paz que excede todo entendimento entre na sua casa e haja alegria que vem do Senhor e que possamos juntos em um só momento adorar a ti por esse privilégio de sermos filhos e de sermos pais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia dos É Pais. isso, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe, obrigado. Obrigada a todo mundo, Tchau. obrigado a vocês e obrigado, Gregory.